Cordiais saudações ao docente e aos colegas. O meu nome é Amida e vou apresentar a norma 11, que é a agricultura e ativos biológicos. No presente trabalho, contém o objetivo, o âmbito, o reconhecimento, a mensuração, os subsídios, as divulgações e, por fim, exercícios. Primeiro, falarei do objetivo e âmbito. O objetivo da norma 11 é de estabelecer o tratamento contabilístico e a divulgação das operações relativas a atividades agrícolas. Isto é um guia para sabermos como registrar e apresentar nas contas tudo o que envolve o ciclo de vida de plantações e criações. O âmbito. Onde aplicar esta norma? Esta norma aplica-se em 3 situações principais. Primeiro, ativos biológicos, que referem-se aos seres vivos como animais e plantas que temos na nossa exploração e que estão em crescimento ou produção. Segundo, produtos agrícolas no ponto de colheita, que são os produtos que já foram colhidos, como por exemplo, a fruta, os cereais ou a madeira, e que ainda não foram processados ou vendidos. Terceiro, em subsídios governamentais não condicionais, que é quando o governo nos concede um apoio financeiro para um ativo biológico sem que tenhamos de cumprir uma condição específica para receber. E esta norma orienta-nos sobre como contabilizar este valor. Onde não aplicar esta norma? É importante ter em conta que esta norma não aplica-se ao terreno onde se desenvolvem as atividades agrícolas, nem a ativos intangíveis, como patentes ou licenças. O nosso foco é estritamente no ativo vivo e no produto colhido, e não na terra ou outros bens imateriais. Atividades abrangidas. Esta norma abrange em setores variados, desde a criação de gado e a silvicultura, o cultivo de florestas, até a floricultura e a agricultura, a criação de peixes e outros organismos aquáticos. E cá temos o exemplo da classificação. Primeiro temos os ativos biológicos, que representam os organismos vivos sob o controle da entidade, sendo a base da exploração agrícola, como por exemplo as ovelhas, vinhas, árvores de fruto. Segundo, temos os produtos agrícolas, que correspondem ao produto colhido ao ativo biológico. E por terceiro, temos os produtos transformados, que refletem a fase final da cadeia de valor, onde o produto agrícola é submetido a processo de transformação industrial. E é importante sabermos que dos ativos biológicos aos produtos agrícolas é onde aplica-se a norma 11. E nos produtos transformados após colheita, aplica-se a norma 11. Agora falarei do reconhecimento do ativo biológico. Primeiro, temos o controle do ativo. No controle do ativo, a entidade reconhece um ativo biológico quando controla esse ativo devido a acontecimentos passados. Isto é, a empresa tem um domínio sobre o ativo, fruto de ações ou eventos que já aconteceram. Segundo, temos os benefícios econômicos futuros.
Aqui é necessário que fluam para a entidade benefícios econômicos futuros relacionados com o ativo. Isto significa que o ativo vai trazer vantagens ou ganhos financeiros no futuro para a empresa. Terceiro, temos a mensuração fiável. Aqui, o custo ou o valor justo do ativo tem de ser mensurados de forma fiável, ou seja, a empresa deve conseguir determinar o valor do ativo com precisão e confiança. Estes critérios devem ser cumpridos ao mesmo tempo para que o ativo biológico seja reconhecido contabilisticamente. Agora falarei da mensuração dos ativos biológicos. Primeiro temos o justo valor. Mensurado justo valor menos os custos de vender. Aqui, a mensuração do ativo deve refletir o valor de mercado deduzido dos custos necessários para concretizar a venda, garantindo que o valor contabilístico seja mais próximo possível do valor realizável líquido e aplica-se no reconhecimento inicial em cada data do balanço. Esta metodologia não é pontual e deve ser aplicada no momento em que o ativo é registrado pela primeira vez na contabilidade e posteriormente em todas as datas de encerramento do balanço, assegurando a atualização constante do valor. Temos a presunção refutável de que o justo valor pode ser mensurado com fiabilidade. Aqui estabelece-se a premissa de que é possível obter uma avaliação fiável do ativo. Esta presunção é refutável, o que significa que caso não existam condições de mercado ou dados que permitam essa mensuração, a entidade deve justificar a impossibilidade de recorrer a critérios alternativos. Temos ganhos e perdas reconhecidos nos resultados do período. Aqui, qualquer variação positiva ou negativa no justo valor do ativo após o ajuste dos critérios de venda deve ser refletida nas demonstrações financeiras como um ganho ou perda, impactando diretamente o resultado líquido do exercício. E temos o custo histórico. O custo histórico, primeiro, é usado quando o justo valor não se pode ser mensurado com fiabilidade. Isso significa que, se não for possível determinar de forma confiável o valor do mercado do ativo biológico, não podemos usar o valor justo. Em vez disso, podemos recorrer ao valor histórico, que é o valor pelo qual o ativo foi adquirido. Segundo, temos o custo menos depreciação acumulada e perdas por imparidade. Aqui, o ativo é registrado pelo seu custo original, mas temos a depreciação, que é a perda de valor com o tempo, e qualquer perda que o ativo tenha sofrido é chamada de imparidade para refletir o valor real dele. Terceiro, aplica-se apenas a ativos biológicos. Aqui, vale somente para os ativos biológicos, ou seja, a planta e animais que a empresa possui. E por último, reverte para o justo valor quando este se tornar mensurável ou fiável. Se no futuro for possível medir com confiança o justo valor do ativo, nós devemos usar o justo valor para mensurar, abandonando o custo histórico. Agora temos os ajustes
de valor. Agora temos a variação no justo valor menos custos de vender. A variação no justo valor dos ativos biológicos, depois de deduzidos nos custos necessários para vender esses ativos, é reconhecida diretamente nos resultados do período. Ou seja, qualquer alteração no valor desses ativos afeta imediatamente o lucro ou prejuízo. Depois temos a transformação biológica e gera perdas ou ganhos. Aqui, a transformação biológica, que inclui o crescimento, desenvolvimento, produção e para progredir natural dos ativos biológicos, provoca ganhos ou perdas. Estes ganhos ou perdas resultam da mudança no valor dos ativos devido a esta transformação. A seguir, temos os gastos condicionais, reconhecidos como gastos de período. Aqui, os custos adicionais que surgem durante o período, como por exemplo, alimentação, cuidados ou outros gastos relacionados com os ativos biológicos, são registrados como despesas no mesmo período em que ocorrem. Isto significa que não são capitalizados no valor do ativo, mas sim considerados como custos correntes. E temos, por último, os produtos agrícolas mensurados ao justo valor na colheita. No momento da colheita, os produtos agrícolas são mensurados ao seu justo valor. Isto implica que, assim que os produtos agrícolas são colhidos, o seu valor é atualizado para refletir o preço do mercado ou justo valor, servindo de base para o reconhecimento contabilístico. E agora falarei dos subsídios do governo. Nos subsídios do governo, temos o subsídio não condicional e o subsídio condicional. O subsídio não condicional é reconhecido como rendimento quando e somente se tornar recebível e não existe condição de desempenho a cumprir, como por exemplo o subsídio direto à criação de gado sem existência de continuidade. Este subsídio é aquele que a entidade recebe e reconhece como um rendimento, assim que o direito a recebê-lo, ou seja, não depende de cumprir qualquer condição ou requisito específico. Não há obrigações ou compromissos condicionais para manter este subsídio. Por exemplo, se o governo conceder direito para a criação de gado, não impõe nenhuma existência para que o produto continue a atividade durante um determinado período. Esse subsídio é considerado não condicional. Assim, o rendimento reconhecido imediatamente quando o subsídio se torna recebível. E temos o subsídio condicional. O subsídio condicional é reconhecido quando as condições associadas ao subsídio forem cumpridas. Aqui não existem condições de desempenho. Este subsídio é aquele que reconhece o rendimento que só acontece quando todas as condições associadas ao subsídio são cumpridas. Ou seja, este subsídio não basta apenas ser concedido. É necessário que o beneficiário cumpra certas exigências impostas pelo governo. Por exemplo, uma condição de desempenho pode ser a obrigação de não vender ou alienar um determinado ativo durante um período de N anos. Trago um outro exemplo, que é quando um produtor agrícola
recebe um subsídio, mas só pode contabilizar como um rendimento se mantiver a sua atividade agrícola durante 5 anos, conforme exigido pelo subsídio. Agora falarei das divulgações exigidas pela norma 11. Primeiro temos ganho ou perda inicial. O ganho ou perda inicial é a quantia total do ganho ou perda no reconhecimento inicial de ativos biológicos e produtos agrícolas. Nesta parte, nós devemos apresentar o valor total resultante do reconhecimento inicial dos ativos. É importante mostrar se a entrada destes ativos gerou um ganho ou uma perda no primeiro momento em que são integrados na contabilidade. Segundo, temos a variação no justo valor. As variações no justo valor menos os custos de vender dos ativos biológicos reconhecidos nos resultados. Aqui explicamos como é que o valor dos ativos oscilou ao longo do período e devemos clarificar que qualquer alteração no justo valor após deduzir os custos de venda tem um impacto direto nos resultados da empresa. Depois temos os ativos biológicos, que é a descrição de cada grupo de ativos biológicos, distinguindo entre consumíveis e produção. Aqui é necessário descrevermos detalhadamente os grupos de ativos. O ponto-chave aqui é separar claramente o que são ativos consumíveis, que são aqueles que destinam a ser vendidos ou colhidos, dos ativos de produção, que são aqueles mantidos para gerar novos produtos ou descendência. A seguir temos os métodos de premissas. Os métodos de premissas, que são métodos e pressupostos significativos aplicados na determinação do justo valor. Aqui devemos detalhar quais foram as metodologias e os pressupostos que utilizam para calcular o justo valor. Aqui é uma questão de transparência. Quem lê as contas precisa de entender a base técnica que sustentou essa avaliação. Depois temos os subsídios governamentais, que é a natureza e extensão dos subsídios reconhecidos nas demonstrações financeiras. Aqui devemos relatar a natureza de todos os subsídios recebidos e qual a sua dimensão nas demonstrações financeiras. E é importante que fique com clareza se estes apoios governamentais foram reconhecidos como rendimento e quais as condições associadas. Agora trago aqui um exercício. O exercício diz o seguinte: 15 de janeiro de 2021, a Westlife Limitada adquire a prazo 50 ovelhas com 1 mês de vida para a venda posterior. Preço de venda unitário são de 5.000 meticais. O justo valor na compra são de 4.900 meticais. Os custos de venda adicionais, nenhum, quer dizer que não temos. Como podemos ver nessa tabela, temos o reconhecimento e mensuração inicial, onde temos o número de caprinos, que são 50 unidades, que equivale a 50 meticais, o justo valor unitário, que é o valor de mercado na data de aquisição, que são 4.900 meticais, o justo valor total, que vamos multiplicar os 50 por 4.900 meticais, que dá 245.000 meticais. Temos os custos de venda, que são não aplicáveis, que quer dizer que é igual a zero, e teremos 0 meticais.
E temos o justo valor menos custos de venda, que é a base da mensuração inicial, que são 245 mil meticais. Ao fazer o lançamento, o exercício pede o reconhecimento inicial das 50 ovelhas ao justo valor. Ao fazer o lançamento, vamos abrir a conta 421, que são fornecedores. E o valor de 250 mil vai a débito. E a crédito, teremos os 50 vezes 5 mil, que dá 250 mil. E vamos abrir a conta 2711, que o valor de 245 mil meticais vem a débito. E vamos abrir a conta 67, que são perdas por redução do justo valor, que vai a débito, que são 5 mil, que é igual a 250 mil meticais, menos 50 vezes 4.900. E o exercício fica assim. E chegado ao fim do meu trabalho, eu pude concluir que a norma 11 regula o tratamento contabilístico das atividades agrícolas. Os ativos biológicos são mensurados ao justo valor menos os custos de venda. O reconhecimento exige o controle, benefícios futuros e mensuração fiável. Os subsídios adicionais reconhecem-se apenas quando cumpridas as condições, e as divulgações garantem transparência sobre a transformação biológica e justo valor. E obrigada.